Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Eduardo Paixão, e hoje em nossa aula de História nós vamos bater um ponto importantíssimo para o seu edital. Nós vamos falar sobre o processo de formação que envolve Olinda e Recife. Processo esse que está ali intrínseco, ligados um ao outro. Percebemos que a fundação, você vai ver isso comigo detalhadamente, de Olinda tem muito a ver com a formação de Recife, Recife que dependia ali de Olinda. Você vai perceber que isso envolve também um outro movimento, como por exemplo a Guerra dos Mascates. Então você vai ver que ele é um conteúdo muito amplo. Não tem como estudar a fundação de Recife sem estudar a fundação de Olinda. Não tem como falar de Guerra dos Mascates sem falar nesse processo de formação dessas duas localidades. Então vem comigo que eu vou estar trazendo tudo isso detalhadamente, beleza? Confere comigo aí no slide, essas são as nossas informações. Caso você queira entrar em contato comigo, fique à vontade, beleza? E para dar início, eu deixei separadamente aqui para você, primeiro, a formação de Olinda, posteriormente a formação de Recife e posteriormente a junção de ambas, que é para você ver como elas se ligam, beleza? A primeira informação que você tem aí no ponto 1 é que em relação à formação de Olinda, ela foi uma das primeiras cidades estabelecidas pelos colonizadores portugueses, meu aluno. E você já vai aproveitar para anotar que não foi só Olinda ali que foi a primeira cidade, né? Mas está ali no rol das primeiras cidades. Você tem Igaraçu também. Existia um papel estratégico, perceba que eu destaquei para você, de Olinda na proteção da costa e exploração das riquezas naturais. Professor, por que existia um papel estratégico em escolher justamente Olinda? Vou lhe explicar agora. Olinda, você percebe que ela está em uma cota altimétrica elevada, ela está ali em uma grande altitude. E isso desencadeava ali uma melhor visão para o oceano, para o mar. Então, qualquer tipo de investida, qualquer tipo de tentativa de ataque naquele período poderia ser suprimida. Através de quê, professor? Através justamente da observação. Por isso que a escolha de Olinda não foi uma escolha estratégica. Desculpe-me, não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha estratégica. Você já vai deixar aí anotado em seu caderno que a escolha de Olinda ela não foi aleatória, não foi ao acaso. Existia ali um papel estratégico justamente na proteção daquela costa e, claro, posteriormente a exploração ali de riquezas naturais. Já no segundo ponto, meu aluno, você pode destacar aí justamente o fato de observar essas invasões através de sua grande altitude. Sem falar que esses ataques eles poderiam ser suprimidos tanto com um ataque ou também com uma defesa. Como assim, professor? Veja, confere comigo aqui olhando apenas para mim. Imagina que você está lá naquele período, situado ali em Olinda, você é um português e você está observando que estão vindo inúmeras caravelas. Você pode escolher se você vai se preparar para atacar ou se você vai se preparar apenas para defender. Mas o fato o ponto principal é justamente porque há essa localização privilegiada. Sem falar no aspecto comercial, porque se você prestar atenção em Olinda, Olinda está localizada em um entreposto ali de frente para o Oceano Atlântico, podendo haver uma conexão com a Europa, mais ao norte, com o continente africano e se ainda fosse somente ao norte, poderia ainda ir para a América do Norte. Então perceba que Olinda estava em um local estrategicamente perfeito no que diz respeito à questão comercial, no que diz respeito à questão política, no que diz respeito à questão geográfica, beleza? É isso que nós vamos dizer aí no ponto 3, ó. A partir disso, os colonizadores obtinham vantagens defensivas e comerciais de Olinda, tá? E há também uma associação do nome Olinda à beleza das paisagens e otimismo dos colonizadores. Com certeza você já deve ter visto alguém que fala Olinda, cidade para se desenvolver e por aí vai, né? Então, fala-se que Olinda recebeu esse nome justamente por conta da sua beleza natural, mas isso aí não há nenhum documento que comprove isso, né? Isso é no dito popular. O quarto ponto que você também pode anotar, perceba, meu aluno, estou especificando Olinda. Daqui a pouquinho vamos falar sobre Recife, que está intrinsecamente ligado. Nesse quarto ponto, nós vamos falar do desenvolvimento econômico e cultural de Olinda, que nos diz respeito ao seu crescimento como um importante centro comercial e cultural. Cuidado!
para você não ser induzido ao erro e imaginar Olinda e dizer, poxa, Olinda hoje em dia não se compara com Recife na grandiosidade, Recife é bem maior. Então eu posso dizer que essa grandiosidade de Recife sempre foi assim. Olinda nunca foi um centro comercial e cultural. Cuidado! Nos primórdios, antes de Recife se desmembrar ali de Olinda, antes de Recife virar uma vila independente, uma cidade e uma capital, Olinda é quem era esse centro comercial e cultural. Recife não tinha esse papel dominante no início. Você vai conferir comigo daqui a pouquinho isso. Recife, nesse período aqui, eu já lhe adianto, era apenas uma vilazinha que pertencia a Olinda. Beleza? Perceba que ainda no ponto 4 nós podemos observar que o seu destaque na produção de açúcar atraiu não só comerciantes, mas também artistas intelectuais. Você vai perceber isso, por exemplo, quando Duarte Coelho dominar essa região, vindo aqui para a capitania, beleza? Aí nós não podemos esquecer, falou sobre esse período, não se pode deixar passar batido, do ponto 5, que com certeza você tem aula em nossa plataforma sobre as invasões holandesas, mas aqui eu vou dar uma comentadazinha por alto, beleza? No que diz respeito às invasões holandesas, nós podemos destacar com grande impacto a invasão holandesa no século XVII, como danos sofridos, incêndio, mas também uma resiliência cultural de Olinda. Professor, não entendi. Como assim Olinda tem esse papel de resiliência cultural? Como assim Olinda tem a ver com essa questão aí das invasões holandesas? Meu aluno, confere comigo. No que diz respeito às invasões holandesas, elas se estendem, deixa eu me colocar aqui, ó, invasões holandesas. Elas se estendem ali de 1630 e vão até 1654. Professor, então quer dizer que nunca antes os holandeses tenham tentado invadir? Não é isso, tá? Os holandeses haviam tentado invadir há muitos anos antes disso aqui. Agora, eram tentativas frustradas. A partir de 1630 é que, de fato, esse domínio holandês acontece aqui em Pernambuco e em uma boa parte do Nordeste. E o que é que Olinda, o que é que a formação de Olinda tem a ver com isso, professor? Vou chegar lá. Com o domínio aqui dessas invasões holandesas, Portugal vai acabar perdendo um pouco de seu controle, porque durante esse período aqui, estávamos vivenciando um processo que eu já sei que você está com ele aí na sua mente, que foi o processo da União Ibérica. Professor, e o que foi o processo da União Ibérica? Foi aquele processo lá em que juntou Portugal e Espanha, porque Portugal estava enfrentando um grande processo de sucessão de tronos, uma dificuldade, porque o até então imperador de Portugal, o rei de Portugal, havia sumido em uma batalha lá no continente africano, e aí onde Portugal passa por diversas crises econômicas e políticas e se une à Espanha. Né? E essa União Ibérica, que ela se estende ali de 1580 até 1640. Então perceba que, querendo ou não, até mesmo no fim da União Ibérica, nós tínhamos ali um período de domínio holandês. Isso significa dizer que Olinda e Recife vão passar por processos de instabilidade política e Olinda, você vai perceber que logo após todo esse bolo aqui, Olinda ela vai começar a perder um pouquinho de seu papel. Então eu não posso estudar formação de Olinda e Recife e deixar de lado, como eu lhe falei anteriormente, Guerra dos Mascates, deixar de lado, por exemplo, invasões holandesas, deixar de lado União Ibérica, porque foram eventos contemporâneos que fizeram parte deste momento. Tranquilo? Bora voltar então aí para o nosso tópico. Confere comigo. Já em relação a esse sexto ponto, você vai deixar anotado aí em seu material o reconhecimento pela Unesco, ou seja, Olinda é considerada patrimônio cultural da humanidade. Presta atenção. Eu vou lhe dar uma informação super, hiper, mega, power blaster básica. Agora que muito aluno às vezes esquece disso. E eu tenho certeza que se viesse uma questão como essa, poderia ser que no excesso de confiança você errasse. Olinda é reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural material da humanidade. Cuidado, professor, o oposto seria imaterial. Isso é o básico, mas às vezes o seu excesso de confiança pode acabar lhe prejudicando. O que seria um patrimônio cultural imaterial? Uma música, uma dança, um poema,
Agora, um patrimônio cultural material é aquilo que não é abstrato, é aquilo que eu posso tocar, é aquilo que eu posso sentir, ver, tocar. Tá? Diferente do imaterial, que ele é abstrato, é não tangível, tá? Então, Olinda é considerado patrimônio cultural da humanidade. Claro, nem coloquei aqui que é patrimônio material, porque você sabe, mas dê uma atençãozinha nisso, que é para não ter excesso de confiança. Também, claro, é um destino turístico procurado com suas ruas estreitas, casarões coloniais, festivais culturais. Não precisa nem a gente relembrar aqui do quão histórica é Olinda, né? Inclusive, Olinda, como eu disse anteriormente, ela tem esse papel de resiliência. Porque o que é você ser resiliente? É você passar por uma certa dificuldade, é você passar por um processo extremamente complicado e você resistir àquele processo. E Olinda passa por isso. Quando, professor? Aqui, ó. Invasões holandesas. Quando Olinda passa por essas invasões holandesas, que enfrenta aquele problema de destruição ali dos holandeses, inclusive incendeiam Olinda, Olinda ela resiste a esse processo dificultoso. Olinda até os dias atuais guarda essa sua memória. Tanto é que eu posso dizer facilmente que hoje você percebe que Olinda é como se fosse um museu ao ar livre. Porque Olinda possui em suas ruas, casarões e etc., todas as suas características históricas. Enquanto Recife, claro, como uma grande capital, ela possui ali sua selva de pedra com seus prédios e condomínios e edifícios. Mas perceba, Olinda enfrenta todo o seu papel dificultoso de uma forma resiliente, beleza? E através disso você entra aí no 7º ponto e percebe a contribuição para a identidade regional que Olinda teve. Olinda passa por todo esse processo complicado, todo esse processo de incêndios, danos sofridos a partir do domínio dos holandeses, mas claro, Olinda molda uma identidade cultural histórica aqui no Nordeste do Brasil, porque ainda hoje persiste com seu resgate histórico. Há um testemunho ali entre diferentes culturas e momentos históricos, porque em dado momento eu tenho portugueses, em dado momento eu tenho espanhóis através da União Ibérica, em dado momento eu tenho nativos, povos originários indígenas, em dado momento eu tenho africanos, então ali há um processo de miscigenação. E observa comigo aí essa gravura, vou até colocar em tela cheia para você olhar. Observe essa gravura. Na gravura, você consegue perceber Olinda como ela já era desenhada com uma cota altimétrica, né? Essa gravura aí foi feita observando-se Olinda. É uma gravura antiga. E perceba justamente aquilo que havíamos comentado. O fato de Olinda possuir uma grande cota altimétrica, beleza? Professor, Olinda, ela guarda mesmo ali a sua característica histórica? Confere comigo então aí a imagem. Olha a imagem que eu coloco para vocês. Na primeira, aqui à sua esquerda, você tem Olinda, Igreja dos Milagres, em 1937. À sua direita, você tem a mesma Igreja dos Milagres em Olinda do ano 2010 para cá. Professor, por que é que tem uma interrogação ali no 2000 e alguma coisa? Porque em minhas pesquisas eu não consegui delimitar se foi 2011, 12, 13, 14, 15... mas eu sei que isso aí foi de 2010 para cá. Fato é que eu quero que você preste atenção na imagem, perceba como Olinda ainda persiste com suas características históricas, com suas características culturais. Olinda possui esse resgate histórico. Por isso que eu lhe digo que Olinda é um ponto principal para partir dessa formação aqui até mesmo de Recife. É impossível você explicar ali a formação do Recife, que é onde a gente vai conferir agora, sem falar de Olinda, porque Olinda é quem molda tudo isso, beleza? Confere comigo então agora a formação de Recife. Olha aí, ó, o 8º ponto, colonização de Recife. Como foi dito anteriormente, e você tem certeza que já anotou em seu caderno, há uma ligação intrínseca entre a colonização de Olinda e essa ocupação da costa brasileira, né? É justamente o fato daquelas defesas, do papel estratégico, tudo isso você já deixou bisurado e anotado aí. Você também deixou anotado, que foi citado anteriormente, que os primeiros núcleos de povoamento aqui foram as vilas de Igaraçu e Olinda. Claro, isso no período de colonização. Professor, isso aqui não cai em nada não, cai não? Isso aí caiu na PMPE, meu aluno, nos últimos anos. Salvo engano, foi 2016 ou 2018 que caiu na prova uma questão dessa aqui. E teve aluno que foi lá seco. Eita, é Recife e Olinda. Não.
Os primeiros núcleos de povoamento não foram Recife e Olinda, sequer foram Recife. Os primeiros núcleos de povoamento ali que envolvem esse nosso território está presente tanto em Olinda quanto em Igaraçu. Então, cuidado, é o que eu lhe digo, é o excesso de confiança, né? O edital, por exemplo, da PMPE, agora 2023, institutal OCP, está cobrando peso 1 para cada questão de história. Então, cuidado, não é aquela molezinha de cobrar 0,5 por questão ali, não. O mesmo peso que tem uma questão de história hoje, tem o mesmo peso em uma questão de RLM. O mesmo peso de uma de português da vida, o mesmo peso que alguma de direito. Então, você não pode ter esse excesso de confiança, beleza? Muito bem. Como foi dito anteriormente, Recife era inicialmente uma vila de pescadores, dependente de Olinda, né? Perceba que fato interessante. Recife era uma vilazinha. É até difícil a gente imaginar Recife como uma vilazinha, e ainda mais dependendo de Olinda, né? Agora, o crescimento de Recife ele vai ser impulsionado, você já pode colocar aí, após essas invasões holandesas, que você observou comigo aqui se estendem de 1630 a 1654. A partir desse domínio holandês e após a expulsão deles, Recife vai começar a andar a passos largos e crescendo bastante. Professor, por quê? Por conta disso aqui que eu vou deixar anotadinho para você. Aqui dentro, meu aluno, entre 1630 e 1654, nós tivemos um governo extremamente interessante, chamado Governo de Maurício de Nassau. Então, veja, permita-me fazer uma linha cronológica aqui, ó. Deixa eu ver se aqui pega. Permita-me, é rapidinho. Você tem de 1630 a 1654 o domínio holandês. Muita gente, eu canso de ver muita gente errando isso aqui, que é o básico, diz assim, professor, se isso aqui for o período de domínio holandês, isso aqui foi o período que Nassau estava no poder, né? Errado. Nassau não estava no poder em 1630. Nassau, o governo dele inicia em 1637 e termina em 1643. Professor, não é 1644 não, esse governo de Nassau. Olha, ele vai embora no primeiro semestre de 1644. Basicamente, ele já não governava, porque ele já havia recebido a notificação no ano anterior, isto é, em 1643, que ele ia embora. Os feitos que ele estava fazendo sobre o governo se estendem até 1643. 44 a gente nem considera tanto o governo dele. Mas entenda, o que eu quero chamar a atenção aqui para você é que esse período aqui é o período do governo de Nassau. Então, significa dizer que a menina dos olhos de Nassau era Recife. Por isso que, a partir das invasões holandesas, Recife começa crescendo cada vez mais. Por isso que eu consigo observar que Recife, a partir do governo de Nassau, começa a soltar os seus tentáculos que estavam presos ali a partir de Olinda. Beleza? Repito, não tem como estudar a formação de Olinda e Recife sem estudar invasões holandesas, sem estudar a União Ibérica, sem estudar esse governo de Nassau. Tranquilo? Bora meter bronca. Nós temos aí agora esse nono ponto que fala que a recuperação de Recife pelos portugueses ocorre após a expulsão dos holandeses, né? Os portugueses vão ali, a partir da expulsão desses holandeses, que inclusive daqui a pouco a gente vai falar, né? Batalha dos Guararapes, etc e tal. Com a expulsão desses holandeses, Portugal reafirma o seu domínio e, claro, há um crescimento notável das atividades comerciais e autonomia econômica em relação à Olinda. Aí talvez você pegue e fique dizendo assim, professor, eu não estou conseguindo compreender esse fato de domínio holandês, União Ibérica, Portugal. Beleza, eu te ouvi. Permita-me, rapidinho. Iria apagar isso aqui. Você tem o poder da pausa, tá? Então, por isso que eu nem vou perguntar se eu posso apagar. Permita-me, porque é necessário você compreender todo esse papel da União Ibérica aqui em nosso território. Então, vê só. Presta atenção, porque é bem simples você entender. Agora, claro, eu preciso de sua atenção. A União Ibérica, como foi falado, ela inicia ali em 1580 e vai até 1640. Muito bem.
A União Ibérica, ela ocorre, que é justamente a junção entre Portugal e Espanha, porque Portugal estava passando por aquele processo difícil político. O rei de Portugal havia sumido simplesmente e estava enfrentando um problema no trono lá em Portugal para achar alguém que realmente pudesse ali ocupar aquele trono e viesse a ser responsável, assim como o antigo rei. O problema disso tudo é que aqui nós vamos ter um terceiro país envolvido nesse conflito. Quem, professor? Eu sei que você já pensou aí. Holanda. Por quê, professor? O que é que a Holanda tem a ver com esse aspecto aqui? Meu aluno, presta atenção. Antes dessas invasões holandesas, no início da ocupação do nosso território, Portugal estava dominando tudo isso. Você sabe muito bem, não é novidade nenhuma. E Portugal para instalar engenhos, Portugal para construir todas aquelas estruturas, Portugal mantinha relações comerciais com a Holanda. Eu posso dizer que Portugal havia uma aliança com a Holanda no que diz respeito à sua questão econômica. Pegava ali empréstimos, o açúcar que Portugal retirava daqui da cana-de-açúcar, levava para a Holanda recebia esse açúcar, refinava inclusive, tornava ele de uma melhor qualidade, distribuía pela Europa, uma relação mútua, né? Entre os dois ali que estavam ganhando com isso. Só que sabe qual é o problema? Com a União Ibérica, com a junção de Portugal e Espanha, a Holanda ela foi cortada desse comércio, porque a Espanha bloqueou comercialmente a Holanda para participar disso. A Espanha pegou e começou a desenvolver todo o seu comércio e simplesmente bloqueia a Holanda. Então, a partir de agora, aquela aliança que eu tinha entre Portugal e Holanda simplesmente acaba. Aquela aliança, ela não vai acontecer mais. Eu vou ter agora um inimigo declarado de ambos, que é a Holanda. A Holanda simplesmente não quer mais se aliar a Portugal e a Holanda já tinha conflitos com a Espanha anteriormente. Então, por isso que a União Ibérica é importante para você entender o processo de formação de Recife. Porque, veja, em dado momento eu tinha Recife pertencente ali a Portugal, recebendo grandes investimentos a partir dos holandeses, indiretamente. Em dado momento, Portugal se une com a Espanha. Nesse período da União Ibérica, Portugal estava lascado da vida, não podia fazer nada. A Espanha começa pesadamente usufruindo de tudo que era de Portugal. E a Holanda, com ciúme e que tinha investido bastante, diz: vou cobrar então todos os territórios que eram meus. Não estou nem aí. Então, por isso que agora no domínio holandês, aí eles não querem ceder nada para Portugal, ceder nada para a Espanha. Até o fim das invasões holandesas, que você sabe que é em 1654, que aí já havia acabado a União Ibérica, Portugal estava livre da Espanha e Portugal retoma o seu território. É a partir daí que Recife, que já tinha dado uma grande passada através de Nassau, recomeça mais ainda a se desenvolver. Viu como um assunto ele conecta em outro? É extremamente importante você entender essa lógica. Muito bem, vamos voltar aqui aos tópicos. Então, no ponto 10, Recife vai surgir ali como um centro comercial vital na costa atlântica nordestina, né? Perceba que Recife começa agora a se desenvolver, né? Mais ainda. A designação oficial de Recife como a capital de Pernambuco, a qual é elevada à categoria de cidade em dezembro de 1823 e torna-se capital em 1827. Olha, você vai anotar aí e não vai esquecer por nada nesse mundo. Esse é o processo aqui de Recife, olha. Preste atenção. Recife, essa letra F ficou horrível aqui, peraí. Recife, pronto. Recife era uma vila de pescadores pertencentes a Olinda, a Ribeira do Mar dos Arrecifes, né? Muito bem. Só que Recife, em dado momento, vai se tornar uma vila independente. Quando, professor? Guerra dos Mascates, pô, que você tem aula aqui na plataforma. Então, em 1710, Recife torna-se uma vila independente. Cuidado!
Recife continua a ser vila em 1710, mas agora uma vila independente. Você tem que ter essa noção. Aí você vai juntar com a anotação que eu coloquei aqui no seu slide. Recife vai se tornar cidade. Só que Recife torna-se cidade quando? Muito bom. 1823. Aí aqui a coisa já estava top para Recife, principalmente porque 1823 nós já temos independência do Brasil um ano antes. 1822 o Brasil se tornou independente? Então eu já tinha um ano de Brasil independente aqui. Recife estava andando a passos largos. E eu ainda tenho Recife se tornando capital. Recife torna-se capital justamente em 1827. Então, você não pode, de maneira nenhuma, esquecer desse contexto político e de formação de Recife. Recife se torna uma vila independente de Olinda, mas continua sendo uma vila, em 1710. É só lembrar da Guerra dos Mascates. Recife é elevada à categoria de cidade em 1823. Recife torna-se a capital aqui em 1827. Esse contexto você tem que ter ele bisurado no seu juízo. Beleza? Ponto 11, você tem aí... Origem do avanço de Recife. Há um crescimento durante a ocupação holandesa. Ah, professor, está errado o ano ali. Não é 1630? Por que é que está em 1637? Início do governo de Nassau, meu querido. Minha querida. Ah, professor, o governo de Nassau não encerra ali entre 43 e 44. Por que o senhor colocou 54? Porque a partir de Nassau, até mesmo com a saída dele, Recife continua a se desenvolver. Então, há uma expansão urbana e construção na infraestrutura durante esse domínio holandês, principalmente no governo de Nassau, é onde nós vamos observar que há a construção de pontes, construção dessas áreas de engenharia e arquitetura voltado para o desenvolvimento de Recife, beleza? Aí nós temos aqui no ponto 12 a importância das invasões holandesas, que elas têm um papel significativo na história do Recife e, claro, a expansão dessa cidade influencia na trajetória histórica. Aí eu deixei aqui para você alguns pontos importantíssimos sobre a formação de ambas. Perceba, em dado momento nós comentamos aí sobre o processo de formação de Olinda, comentamos sobre o processo de formação de Recife e agora nós vamos unir os dois para que a gente possa fazer uma espécie de conteúdo único, beleza? Muito bem, o primeiro tópico que você tem aí é que o surgimento de Recife será ali por volta de 1537 e, claro, como Ribeira de Mar dos Arrecifes. Professor, o senhor me disse que Recife só se torna uma vila independente em 1710. Se eu estou falando 1537, eu posso dizer que aqui Recife era uma vila que pertencia a Olinda? Muito bom. Segundo ponto, há a povoação em 1561 e o seu destaque como principal cidade da capitania de Pernambuco, assim como Olinda. Então, Recife ele se desenvolve ali como Olinda, claro, mas claro, Recife lá na frente é que vai conseguir se expandir. O terceiro ponto é que há uma atração dos holandeses pela riqueza daqui, através do açúcar, você sabe, e pela posição estratégica. E, claro, em 1638, desenvolve-se sob o nome de Mauritsstad, a cidade de Maurícia. Professor, 1638, tem algo que acontece antes, né? Um ano antes? Sim, o início do governo de Nassau. Por isso que ela recebe o nome um ano depois de cidade de Maurícia. Beleza? Aí, ao fim da ocupação em 1654, porque nós vamos ter em destaque a Batalha dos Guararapes e também a junção ali de um sentimento patriota. Professor, o senhor vai explicar isso agora? Olha para mim, vou explicar na segunda aula. Bora comigo? Espero você nessa próxima aula. Fui!